Amém. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor nos revista agora com a Tua presença, com a Tua unção. Iremos agora ministrar a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ensine, fale conosco, Pai, nesta manhã. E que caia e fique de fora, Pai, as nossas opiniões e conceitos já antes estabelecidos, para que a Tua vontade de fato, Pai, se realize, se concretize em nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz que sobre ela mesma, que o Senhor manda não de forma aleatória, ela não cairá vazia, mas ela fará tudo aquilo que apraz ao Senhor. Portanto, Pai, que seja essa verdade também entre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos alguma coisa que o Senhor tem colocado em nossos corações a respeito de um tema muito importante, que trata da humildade. Não é umidade não, né? É humildade. O antônimo de altivez, de orgulho, de soberba. E o que Deus tem colocado em meu coração através da sua palavra é de que, embora cause arrepios, às vezes, a gente, quando falamos nessa palavra, ser humilde, mas não queremos discorrer aqui e ver na palavra de Deus que Deus dá recompensa, a recompensa na humildade. Aliás, eu diria que 100% daquilo que queremos alcançar do Senhor vem pelo caminho da humildade. Amém? O orgulho, a soberba, a altivez é o que provoca as enfermidades nos relacionamentos, seja na igreja, seja na família, seja lá no trabalho, enfim, no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente vai observar que a falta de humildade gera problemas terríveis. E é um tema muito difícil de lidar, porque na verdade todos nós, se não for a presença do Espírito Santo, o poder de Deus nas nossas vidas, nós tendemos a trilhar pelo caminho do orgulho, do atrair o foco para si, de buscar a honra para si. A honra não é gostosa? A honra é boa. E não há nenhum problema, veremos aqui, até com a honra. O problema é como se busca a honra, como se conquista isso, como se consegue a honra, a dignidade. E é exatamente sobre isso que eu queria tratar com os irmãos. Lá em Mateus fala que, no capítulo 5, diz que bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus, ele é o exemplo maior de alguém humilde. E certa vez ele falou: aprendei de mim que sou humilde, e manso de coração, e vocês vão encontrar descanso para vocês. Então ele é nosso exemplo maior. Então, na vida cristã, na nossa caminhada cristã, não há lugar para altivez, não há lugar para orgulho, não há lugar para soberba. A essência do Evangelho, ela passeia pelo caminho da humildade. Amém? E a humildade, ela é algo complexo.
Porque se eu falar assim, ó, eu não tenho problema com humildade, eu sou humilde, já manifestei o meu orgulho. Eu já expus aqui o meu orgulho, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Eu sou humilde com muito orgulho. A humildade, ela é o reflexo da dependência total nossa em relação ao Senhor. Ninguém sem humildade vai conseguir alguma coisa do Senhor. Nós deixamos de conseguir muitas coisas do Senhor, muitas bênçãos não vêm às nossas mãos, porque nós nos colocamos muitas vezes acima do Senhor. Falta em nós humildade, deixa que eu faça. Nós questionamos, nós queremos muitas vezes entrar na pauta de Deus, ou queremos que Deus se ajuste à nossa pauta, à nossa agenda. Isso não vai acontecer. Quem já não ouviu, eu vou sair, eu vou mudar de igreja, eu vou sair de igreja, porque eu vou abandonar, eu desistir. Eu comentava hoje de manhã com uma irmã em relação a isso. Eu vou desistir de servir a Deus, ou de seguir a Deus, o Evangelho, porque eu vejo que eu me dedico, eu me esforço, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo, né? E eu estou vendo as pessoas sendo abençoadas, eu estou vendo as pessoas recebendo bênção, mas eu não recebo, comigo nada acontece. E eu começo a questionar a Deus, eu deixo de me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, e começo a ficar magoado com Deus, entristecido com Deus, culpando a Deus, e querendo que Deus adeque a sua agenda, a sua pauta com a nossa. Um reflexo da humildade na nossa vida é entender que a nossa vida, independente de que está acontecendo, ela está no total controle do Senhor. Amém? Jó, num momento muito difícil da sua vida, ele declara, ele teve a grandeza de declarar isso, e a humildade, a grandeza refletida na sua humildade. Deus me deu, e Ele também tem toda a autoridade em tirar. Ou seja, tudo que eu tenho não é meu, nada pertence a mim, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, portanto Ele tem a primazia de tirar no momento que quiser, e da forma que Ele bem entender que precisa ser feito. Bendito seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E, obviamente, para não ficar aqui só no discurso meu, nós vamos ver aqui o que Jesus ensina nessa questão. Abre a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7. Amém? Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou a vocês dois, virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados,
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Você será bem-aventurado, porque estes não têm como retribuir. A retribuição virá na ressurreição dos justos. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, no versículo 7 diz que quando notou. Na versão corrigida está e reparando. O Senhor reparou, notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Eles escolhiam, aqui nós poderíamos ler também, como disputavam. Como eles disputavam os lugares na mesa. Em grandes festas judaicas, no mobiliário judaico, havia uma grande mesa em recepções em forma de U. Ela vinha em forma de U, e lá na base desse U, vamos dizer assim, sentava o anfitrião. E à sua direita, à sua esquerda, e nas sequências, ia sentando as pessoas mais importantes, até chegar à ponta do U. Só para que os irmãos entendam isso. E o que Jesus está falando aqui, que ele foi convidado, Jesus que estava numa casa, ele foi convidado para um banquete, foi convidado para um jantar, na casa de um fariseu rico. E ele começou a observar como as pessoas faziam. Chegavam e estavam disputando os melhores lugares. Todo mundo querendo sentar lá na base, lá no U, perto do anfitrião, entendendo que lá era o local de dignidade, o local de honra. E aqui diz que Jesus notou e reparou isso. E aqui a gente aprende, aqui o primeiro ensino que o Senhor compartilhou, nesse texto, a questão em Hebreus 4:3 diz assim, ó: pois nós, oh glória a Deus, 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então não há nada, amado. Não adianta nós querer demonstrar uma atitude humilde se de fato isso não existir no nosso coração. O pastor Júnior aqui, ele falou sobre a motivação, sobre a intenção do nosso coração. O Senhor sabe quando há falsa humildade. E o Senhor está enxergando também o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa soberba. Então nós precisamos entender isso, que tudo aquilo que fazemos, as nossas atitudes, o Senhor está presenciando tudo. E aqui no texto de Hebreus, que nós haveremos, essas coisas não estão ocultas, está descoberta, está sendo visível pelo Senhor, e é aquele a quem nós iremos prestar conta.
é com o Senhor. Então nós precisamos entender isso, que tudo que fazemos, o Senhor está reparando, o Senhor está notando, o Senhor está vendo. Se eu venho aqui e demonstro uma falsa humildade, o Senhor sabe disso. Se eu tento me apresentar como uma pessoa humilde, mas eu tenho um coração orgulhoso e cheio de soberba, o Senhor está sabendo disso. E haverá um momento de prestação de contas. É onde nós queremos prestar conta ao Senhor. Amém? O Senhor tudo vê. O segundo ponto aqui a destacar é que diz que o Senhor notava como os convidados escolhiam. Como eles escolhiam. Ou seja, a nossa vida, ela é desde quando praticamente nós começamos a nos entender por gente. A nossa vida, ela é baseada em escolhas. Nós crescemos fazendo escolhas, nós vivemos fazendo escolha, faremos escolhas até a volta de Jesus. No nosso dia a dia nós haverá sempre momentos de decisões. Em todo tempo nós teremos que decidir que caminho tomar, que atitude tomar, o que fazer. A palavra de Deus, ela mostra, ela é rica nessa questão. Lá em Deuteronômio fala que o Senhor colocou à nossa frente a bênção e a maldição, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa, caminhar pelo caminho da bênção ou caminhar pelo caminho da maldição. Jesus falou assim: porfiai por entrar pela porta estreita, escolher a porta estreita, o caminho estreito, porque esse leva à salvação, esse leva ao Senhor, mas ele apresenta também o caminho largo, e diz que esse leva à perdição. A escolha é nossa, a escolha é nossa. Josué reuniu as lideranças e diz: vocês precisam decidir, vocês vão servir aos ídolos dos seus pais, aos deuses falsos dos seus pais, ou vão servir o Deus vivo que nos tirou do Egito? Eu e a minha casa já escolhemos. Eu e a minha casa, ou seja, eu já fiz a minha escolha, Josué falou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Portanto, amados, também viver uma vida de resignação, viver uma vida de humildade diante do Senhor, diante das pessoas, diante dos irmãos, ou viver uma vida soberba, ou viver uma vida arrogante muitas vezes, é escolha nossa, amados. É escolha nossa. Nós precisamos decidir de que forma nós queremos viver, de que forma nós queremos nos relacionar. É momento de decisão. Então, o primeiro, Jesus está reparando e notando, olhando, percebendo. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Amém? Segundo, nós sempre teremos que fazer escolhas. Aqui diz que eles chegavam e escolhiam, disputavam entre eles ali o melhor lugar na mesa. Tudo isso, quando alguém procura, aqui diz que eles procuravam o melhor lugar na mesa. Ou seja, o lugar que julgava ser mais digno, que seria o lugar onde eles se sentissem mais honrados em sentarem ali. É uma atitude de presunção. Jesus ensina aqui que havia ali uma atitude de presunção, porque aquele que procura o melhor lugar, e aqui Jesus fala de uma festa, mas aquele no nosso cotidiano que procura ser melhor do que o outro, que procura se destacar melhor do que o outro, que procura o foco para si, os holofotes para si e ofusca o outro, é porque ele tem no seu coração uma arrogância, ele tem no coração um orgulho, ele tem no coração uma altivez, e ele se julga melhor do que o outro, ele se julga mais digno do que o outro. Quem já não ouviu falar, porque ele recebeu e eu não? Por que ele ganhou e eu não?
Porque ele tem e eu não. Eu oro igual ele, eu oro mais do que ele, eu jejuo mais do que ele. Eu sou assíduo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo de tudo. Por quê? E isso expõe uma infantilidade espiritual nossa. Porque se nós pegarmos agora essas crianças que desceram aqui, colocar aqui e distribuir presente para cada um, em 2 minutos, se tanto, cada um vai estar querendo o presente do outro. Já vai haver disputa, cada criança insatisfeita com o presente que ganhou. Agora, fazendo uma analogia com isso, vamos dizer que também nós distribuímos presente para os adultos aqui. Não, seria o fim, né? Deus, irmãos, se engalfinhando aqui porque um não ganhou o presente igual o outro. Disputar o presente um ou outro, porque, ou seja, sabe por quê? Porque pressupomos que amadurecemos. Amém? Não somos mais criança. E espiritualmente também falando, amados. Porque quando nós nos convertemos, uma criança nasceu. Uma nova vida se inicia. Mas nós não podemos permanecer eternamente bebês. Por isso o trabalho dos pastores não é fácil. Porque seria muito fácil fazer um panelão. Lá em casa, quando a coisa está difícil, tem muita gente. O que fazer? Vamos fazer feijoada. Né? Agrada a todos, faz um panelão, dá para todo mundo e sobra, a gente come a semana toda depois. Que é difícil fazer feijoada para 2 pessoas, né? E chama os pastores. Amém? Aí fica melhor ainda, né? O tempero bom da feijoada, né? Agora, quando é assim, a feijoada faz mal, tem criança que não pode comer, o outro tem isso, o colesterol foi não sei aonde, aí você tem que fazer um monte de pratos para agradar a todos. É o papel nosso aqui, sabe? Porque a igreja, e glória a Deus por isso, Deus tem enviado recém-nascidos espiritualmente, e nós temos que alimentar esses recém-nascidos. E esse recém-nascido, daqui a pouco, ele começa a engatinhar, e nós começamos a aumentar a papinha dele. Aí daqui a pouco, ele já é um adolescente, se aumenta o alimento. E daqui a pouco nós vamos dar feijoada para ele. Mas aquele que já está recebendo feijoada não pode ficar querendo a papinha do bebê. Eu não posso dar a feijoada para o bebê, mas aquele que come feijoada também não pode ficar com o olhão na papinha do bebê. Você já passou pela papinha. Já passou pelo mingau. É momento de comida sólida. É momento de alimento sólido. Amém? Amém. Então quem procura o primeiro lugar, ele se acha mais digno e mais importante do que o outro. Por isso ele reivindica. Por isso ele faz essa reivindicação. Amados, a verdadeira dignidade, a verdadeira honra, ela não é conquistada, ela não é imposta. A verdadeira honra, a verdadeira dignidade, ela é concedida. Ninguém consegue, amado, esse tipo de coisa com imposição. Vivemos num mundo extremamente competitivo. E estimula-se até a competitividade. Mas nós precisamos, amado, equacionar isso na nossa vida. A verdadeira honra, amado, ela é concedida. Ela é concedida. Não se impõe isso. Porque muitas vezes quando se impõe a honra, quando se tenta conquistar a todo custo, isso será feito atropelando pessoas, atropelando vidas, ofendendo pessoas. E, amados, nos nossos relacionamentos muitas vezes acontece isso. Isso acontece sim na igreja. Isso acontece sim entre irmãos.
Porque é assim, a falta de humildade não está só em buscar a honra, em buscar a dignidade. Aqui o texto mostra que as pessoas que estão disputando o primeiro lugar é porque ele já se achava melhor do que o outro. Ele já se achava honrado. Ele já se achava digno. E muitas vezes nós agimos assim. Nós olhamos o irmão, muitas vezes com dificuldade. Porque todos nós temos dificuldade. E nos relacionamentos é onde mais as nossas dificuldades afloram. E nós ofendemos, porque nós achamos que somos mais inteligentes do que ele. Nós achamos que sabemos mais do que ele. Nós empinamos o nariz, amado. Nós empinamos o nariz em relação aos outros. Para ocupar lugar de destaque, para atrair o holofote para mim, a visibilidade. Eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. No trabalho ministerial, na igreja, muitas vezes, sem problema nenhum, a palavra de Deus, por exemplo, o pastoreio, a palavra de Deus diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Amém? É que nós paramos por aí, né? Esse texto depois, mas convém. Aí vem uma lista dos requisitos. Mas convém que o bispo seja assim, 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 aí arrepia, né? É bom, mas depois vem uma lista de requisitos para exercer o episcopado. Mas, amado, cada um, a palavra de Deus, cada um permaneça naquilo que foi chamado. Amém? Deus tem um chamado, o Senhor tem um chamado para cada um de nós na sua obra, no seu reino. E às vezes é triste quando a gente escuta, e você? Eu já ouvi aí, você está naquela igreja? Você é o que lá? Não, eu sou diácono. Mas ainda? Ainda é diácono? Você já era para ser pastor. Esse tempo todo não olharam para você ainda? Não viram você? Você não é presbítero ainda? E pior é quando a própria pessoa fala, não, eu sou um simples porteiro. Isso revela coração. Isso revela que muitas vezes está exercendo o trabalho na portaria, mas ele queria estar aqui. E não faz o trabalho com excelência. Não há trabalho, amados, mais importante no reino de Deus. Naquilo que você foi chamado, permaneça ali. Permaneça ali. Jesus fala aqui assim, ó. Não vá sentar lá. Não vá procurar o melhor lugar. Você imagina a vergonha que você vai passar. Porque pode ser que você sente lá, porque você se julga mais digno do que os outros. Você se julga mais importante do que o outro. E vai sentar lá e vai chegar o dono da casa e vai falar, meu amigo, cai fora daí. Quem mandou você sentar aí? Hein? Onde você colocou na tua cabeça que teu lugar era esse aí? Você aí, lá do fundo. Amigo, olha o que Jesus fala. Amigo. A nossa relação com o Senhor, amado, não é se eu estou aqui, se eu estou ali, se eu estou lá. A nossa relação com o Senhor, Ele disse isso. Eu não vou chamar mais vocês de servo, mas eu quero chamar vocês agora de amigo. A nossa relação, a maior honra, a maior dignidade é sermos amigo do Senhor. Se eu estou na base do U, se eu estou na ponta, se eu estou em pé, se eu estou lá fora, não importa. Eu me sinto realizado, eu me sinto honrado, eu me sinto dignificado. Sabe por quê? Porque o meu Senhor disse que Ele é meu amigo e eu sou amigo dEle. Mas Jesus fala, não vá sentar lá, porque você poderá ser envergonhado. Parafraseando isso, trazendo isso, Jesus está dizendo assim, ó. Se você anda com o seu nariz empinado, toma cuidado que você vai ficar com a cara no chão. Se vive para cima e para baixo com o nariz empinado, tome cuidado, porque você vai acabar com a cara no chão. Não somos nada, amado.
Nós não somos nada. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas? É o Senhor, amado, que nos exalta. É o Senhor que nos eleva. É o que diz aqui no versículo, porque ele diz assim: mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. Você imagina, você cabisbaixo. Eu fico olhando a cena dessa parábola aqui. Alguém cabisbaixo, olha aquela grande mesa, ele vai meio escondido, procura ali o último lugar, desejando que ninguém o observe, que ninguém o veja, e de repente o anfitrião fala: você aí, ó, levanta, vem cá, você vai sentar ao meu lado aqui, todos irão ver. Porque na verdade é isso, amado. O nosso desejo de honra, o nosso desejo, essa ânsia por dignidade, é porque nós queremos que as pessoas vejam, percebam que nós somos importantes. Mas presta atenção nessa cena. Aquele que achava que era o mais importante, a vergonha que ele passa diante de todos. Ter que sair lá da base do U e ir lá para a ponta. E o público, né, está aí? Tomou? Leva. E o Senhor pegar o da ponta e trazer a honra diante de todos, dessa pessoa sair da ponta e ir para a base do U. Quando em Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. Na verdade o texto está querendo dizer assim: bem-aventurado aquele que não tem nada dentro de si. Não a questão de estar vazio, mas a questão de que não há soberba, não há altivez. É a pessoa que não se julga detentor das coisas ou merecedor das coisas. Porque quando desta forma se aproxima de Deus, o texto diz: bem-aventurado, feliz aquele que é pobre de espírito, aquele que é humilde, porque dele é o reino de Deus. É aí que as bênçãos do Senhor vêm sobre ele. É quando ele tem essa atitude e comportamento. E Jesus continua aqui no 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pois todo o que se exalta, repita isso comigo: pois todo o que se exalta será exaltado. Será humilhado. Vamos lá, será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. Amado, não há nenhum. O problema aqui não é a questão de ser exaltado ou ser humilhado. Não é essa a questão. A questão aqui é a intenção do coração. Não é ser exaltado ou ser humilhado. Não é o fato em si. O problema é eu desejar a exaltação. É eu tomar atitudes que me leve a exaltação. O Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele percebe, Ele nota, é a motivação. Me apropriando aí, viu, pastor Júnior? É a motivação do coração. É a intenção de se exaltar. É a intenção do foco. É a intenção de atrair os holofotes para si. O Senhor não tem compromisso com isso, amados. Quando nós buscamos para nós, perseguimos a exaltação, queremos ser exaltado, queremos ter destaque, nós queremos se sobressair. Aliás, uma frase que eu vi: prego que sobressai vai levar martelada. Pega uma madeira cheia de preguinho e pega um martelo, você vai pegar aquele que está mais alto.
É ali que você vai. Então quem quer sobressair, esteja preparado para o martelo, para a marreta, né? E a palavra de Deus diz que ela é a marreta, né? Que esmiuça. Qual é o termo correto? Não é marreta que usa. É o martelo, é o próprio martelo. É o martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. É a palavra de Deus. Então quem se exalta, amado, aqui diz que ele será humilhado. Deixe que o Senhor te exalte. Aconteceu, amado, um episódio há alguns anos. O pai do meu patrão, ele havia falecido. E ele era uma pessoa muito soberba, sabe? Ele pisava mesmo. Ele fazia questão de ofender. Racista. Na minha frente ele não falava isso. Mas como ele falava dos outros, eu tenho certeza que quando eu saí da casa dele, ele chamava aquele negrinho. Aquele negrinho que trabalha lá com a Rosa, né? Racista, avarento. Só que pra você ter uma ideia, uma chácara de 16 alqueires repleta de frutas. Ele cuidava, lindo a chácara dele. E ele, o caseiro dele, para chupar uma laranja, tinha que pedir para ele. Ele contratou um caseiro e ele deu um cacho de banana de presente. Ficou tão feliz com o caseiro, acho que choveu a semana toda naquela chácara. Que ele deu um cacho de banana de presente para o caseiro dele. Só que alguns dias depois não deu certo. O caseiro tinha arrumado, o outro decidiu ir embora. Ele, tudo bem, me dá o cacho de banana de volta. Pode ir, mas o cacho de banana você me devolve. A Sandra estava comigo no sepultamento dele. E na hora ali do enterrar ali o caixão ali, um silêncio, ninguém abre a boca, todo mundo olhando, e os coveiros lá fazendo o trabalho dele. Aí na hora que jogou lá a última pá de areia, aí a esposa dele quebrou o silêncio, com uma só frase: "Para que tanto orgulho?" Eu nunca esqueci isso. Ninguém falou nada. Já ninguém tinha falado, aí não falou mesmo. Ela olhou assim, pesarosa, o esposo, o companheiro, depois de mais de 50 anos juntos. Para que tanto orgulho? Então, amado, é algo que precisa realmente ser resolvido e tratado na nossa vida. Eu queria agora fazer o outro lado. Você, meu irmão e minha irmã, que tem sido ou se sente humilhado por alguém. Às vezes a esposa que tem sido humilhada pelo seu esposo, filhos que têm sido às vezes humilhados pelos pais, ou pais que não deveria acontecer, mas acontece. Pais que muitas vezes são humilhados pelos próprios filhos, esposo que às vezes é humilhado pela esposa, irmão que humilha um ou outro de alguma forma. Meu irmão, às vezes assim, quem é ofendido, guarda, sente. E a ver quem ofendeu não está nem aí. Porque ele foi visto. Ele sentou lá na base do U. Ele resolveu o problema dele. E o outro sai ferido, magoado, e ele não está nem aí. Mas eu queria dizer para aquele que tem se sentido humilhado de alguma forma. Se você tem sido humilhado, amado, não atraia para você problemas. Não fique preocupado que o problema não está em você. Aquele que é humilhado, o problema não está nele. O problema está em quem humilha. A enfermidade está naquele que humilha.
Não se deprecie e não se diminua pelo fato de estar sendo humilhado. Porque não é você que está enfermo. Não é você que está doente. A enfermidade, a doença está naquele que te humilha. E você, com humildade, o que você precisa fazer é orar por essa pessoa. Interceder pela vida dela. A palavra de Deus manda isso. Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. É orar por ele. E muitas vezes, quantas vidas estão truncadas por palavras de soberbos, de arrogantes, de orgulhosos, que lançaram palavras de maldição sobre o outro, sobre o filho, sobre a esposa, sobre o esposo, sobre o irmão, sobre as pessoas. Eu queria hoje trazer isso para os irmãos. Se está sendo humilhado, ninguém foi mais humilhado que Jesus. O problema não estava nele, o problema estava em nós, porque Jesus estava lá por nossa causa. Nós somos os culpados. Nós o humilhamos. E o problema, a enfermidade não estava em Jesus. Jesus não precisava de cura. Nós que precisamos de cura. Então aquele que humilha é esse que está enfermo. Outra coisa, nós falamos de escolha. Aqui diz que o dono da festa, o anfitrião, ele que mandou o que estava na ponta sentar ao lado dele, o que está no lado dele sentar na ponta. Ou seja, a dignidade, a honra, o sentar aqui ou ali, é o anfitrião que escolhe. É o Senhor, é o dono da festa, é Ele que nos honra, amado. É Ele que nos honra. É o Senhor, é o Senhor que nos exalta, amado. Nós não temos que ficar preocupados em buscar a exaltação humana. Nós não precisamos ficar preocupados, buscar a todo dia o reconhecimento humano. É o Senhor. É aquele que está lá no vértice do U, lá na base do U. É Ele que está visualizando todos e conhece o coração de todos. É Ele que vai chegar e vai honrar. É Ele que vai exaltar. É Ele que vai dignificar. É o Senhor. Nós não devemos nunca, amados, nunca. Eu disse aqui, a honra é boa, mas nós não devemos levar a nossa vida buscando honra de pessoas, que as pessoas vão falhar conosco. Eu vou falhar com as pessoas. Eu vou falhar com as pessoas. Já peço perdão para toda a igreja. Porque é assim, amado. Mas aquele que não falha, aquele que tudo vê, aquele que tudo enxerga, e aquele que é a própria honra, a própria glória, a própria dignidade, a essência disso, Ele vai nos honrar. É Ele que honra, é Ele que glorifica. Então, amados, a humildade, amado, colocada nas mãos do Senhor, ela traz para nós a bênção e a recompensa pelo fato de sermos humildes e de vivermos uma vida em humildade. Aqui o cântico de Maria, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui nessa versão diz baixeza, na outra versão diz na humildade. Na humildade da sua serva. Então, amados, é no Senhor que nós temos que esperar. Quer ser exaltado, quer receber honra, quer ser visto como uma pessoa digna, quer ter destaque. Tenha destaque no reino de Deus. Seja digno no reino de Deus. Tenha honra no reino de Deus, porque no reino de Deus quem transfere honra e dignidade é o Senhor, é o anfitrião. Nós estamos, amados, numa caminhada tremenda.
Há uma caminhada tremenda que todos nós estamos juntos. Em suma, amado, é o que eu falei antes, não importa, mas se eu estou na base do U, haverá um grande banquete, amado. Uma grande mesa lá no céu, nós estamos caminhando para lá. Eu não quero saber se eu vou estar na ponta do U, se eu vou estar no meio. Eu quero ver Jesus. Amém. E eu não vou estar só nesse banquete não, amado. Eu vou morar com Jesus eternamente. Sabe por que Ele vai me chamar em algum momento? Amigo, venha. Amigo, venha. Você quer ouvir isso? Amigo, venha. Jesus não vai chamar ninguém soberbo como amigo, amado. Jesus não vai chamar ninguém com arrogante, porque o conceito de amizade é uma coisa muito forte. O conceito de amizade, amado, no nosso relacionamento, na nossa vida cotidiana, é algo muitas vezes banalizado. Hoje chamamos qualquer um de amigo. Tudo é amigo, o meu amigo, a minha amiga, e daqui a pouco a inimizade entrou no meio, acabou a amizade, é uma coisa totalmente confusa. Agora quando Jesus fala para si, meu amigo, você é meu amigo, eu sou teu amigo, é amizade mesmo. É amizade mesmo. Jesus é o nosso amigo, é Ele que exalta. Eu falei do cântico de Maria, aqui eu falo do cântico de Ana. Ana diz então, orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus, aleluia. Olha que versículo maravilhoso. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas da balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Olha, o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou a eles o mundo. Aleluia, glorifique a Deus, amado, glorifique a Deus, louve o Senhor por isso. É esse o Senhor que nós servimos, amado, esse é o nosso Senhor. É Ele que nos exalta, é Ele que nos dignifica, é Ele que nos honra. Não há honra, não há dignidade, não há nenhuma exaltação nesse mundo que seja para comparar com a exaltação do nosso Deus, com a honra proveniente do Senhor. Ele é dono de tudo, amado. Ele é o anfitrião que está sentado na cabeceira da mesa. Amém? Andar com Ele, amado, viver com Ele, viver por Ele, sofrer até humilhação por Ele, traz bênção, amado, traz recompensa. Falei de Ana, falei de Maria, mas repito aqui, o nosso exemplo maior é Jesus, que lá em Filipenses diz que, sendo Deus, não usurpou ser igual, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e como homem ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas o Pai, o Senhor, o exaltou soberanamente e deu-lhe a ele um nome sobre todos os nomes. E diante desse nome, todos irão se ajoelhar e terão que declarar, reconhecer e declarar que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele que nós servimos. Amém?
E eu vou me apropriar agora aqui da palavra e finalizo com essa frase, que a mãe da minha patroa usou lá na sepultura do seu marido. Para que tanto orgulho? Termino aqui. Amém?